O momento no mercado mundial é de apreensão devido às notícias chinesas. Grandes conglomerados que têm por base a construção civil podem não cumprir suas obrigações financeiras. Se isto acontecer, o que acontecerá no mercado mundial e, claro, no mercado nacional? Pergunta que fizemos a um especialista no segmento. Nós tivemos um processo que foi muito mais desastroso do ponto de vista financeiro, que foi aquele caso da crise do subprime em 2008. E os Estados Unidos têm uma capilaridade muito maior dentro da economia mundial do que a China. A China tem conseguido expandir, mas ainda não tem a importância e a capilaridade, né? A própria circulação da moeda chinesa ainda é muito aquém do que circula, por exemplo, o dólar ou mesmo o euro. Então eu vejo que o impacto é muito mais no sentido da confiança em termos de mercado internacional do que propriamente um impacto direto no mercado imobiliário brasileiro. Porém, como nós somos muito, assim, como economia, nós somos, além de ter uma certa dependência do capital financeiro internacional, né, porque nós queremos atrair investimentos e tal, nós temos sempre um temor sobre os efeitos desses eventos na nossa economia. Eu penso que aqueles que souberem mostrar que o Brasil, apesar dos problemas políticos, apesar da crise social que nós temos e tal, é uma grande oportunidade de investimento, ele tende a ter ótimos negócios, porque a economia internacional busca justamente oportunidades que ofereçam alguma segurança e alguma rentabilidade. O Brasil oferece muita possibilidade de rentabilidade, né? É um país com ainda grandes oportunidades, como diz o ex-ministro Delfim Neto, é o último peru com farofa na economia mundial, quer dizer, o último banquete que existe do ponto de vista de oferta de recursos e oportunidades. E tem alguma instabilidade política, mas que ela, além de não ser tão grave, né, porque não é uma instabilidade no sistema político, é uma discussão ideológica que em outros países também acontece, em alguns casos até com maior intensidade, com consequências bem mais graves. Eu vejo que se conseguir mostrar para o investidor que esse ambiente ele é favorável, que existem empresas que estão aqui há décadas, algumas há mais de 100 anos, ganhando muito dinheiro, fazendo negócios no Brasil, nós podemos capitalizar com essa crise mais do que ser prejudicados. Eu penso que o grosso do investidor estrangeiro que tem aquela visão mais especulativa já não está no Brasil, né? Assim, pelos dados que a gente acompanha e tal, eu penso que hoje você tem muito investimento no Brasil, com visão de médio e longo prazo, inclusive investimento chinês, né? E que não está subordinado a essa lógica da especulação, embora haja bastante, quer dizer, se todo mundo tirar o dinheiro daqui, todos os especuladores tirarem, vai fazer diferença no nosso mercado financeiro. Mas não é uma diferença tão assustadora como foi em 2008, por exemplo, porque hoje, além de haver um índice menor de participação do capital especulativo no mercado financeiro brasileiro, nós temos empresas e grupos brasileiros com um grau de liquidez bastante elevado, com um volume de reservas bastante atrativo, bastante interessante, que de certa forma suportam o nosso mercado. E um exemplo disso é o volume de dividendos que foi distribuído agora nesse último semestre, né? As grandes empresas brasileiras todas pagaram dividendos em níveis históricos, o que mostra que há um volume de reservas bastante considerável, e essas reservas, de alguma forma, estão aplicadas no mercado financeiro e ajudam a sustentar os fundos, as bolsas, enfim, todos os mecanismos de investimento, captação, né? Os próprios bancos também estão mais rigorosos com o crédito, então isso impõe que eles acabam tendo um volume maior de depósitos disponíveis. Então. Olha, não classificaria como pessimista ou otimista, eu classificaria como um cenário que exige muita atenção de quem trabalha, principalmente quem trabalha com grandes volumes financeiros e que se responsabiliza pelo investimento de terceiros, né? Ou quem tem a preocupação de contrair algum tipo de dívida. Se é uma dívida de longo prazo, o cenário de médio e curto prazo faz pouca diferença, principalmente o de curto prazo vai fazer pouca diferença. Mas considerando que todo o futuro a gente está construindo hoje, é lógico que situações que expõem a risco futuro sempre são mais preocupantes.
mas eu não diria que é nem positivo, assim, nem otimista, e também não chega a ser um cenário negativo. Exige alguns cuidados e atenção aos efeitos daquelas coisas que nós acreditamos que possam acontecer. Então, nós temos esse problema da China, temos o impacto de uma eleição presidencial que deve ser muito acirrada, né, que pode trazer algumas situações pontuais ali bastante desgastantes, mas que passado esse processo, certamente algum direcionamento nós teremos. Então, se o brasileiro optar por manter o mesmo governo, ele terá o compromisso de mostrar que, ao ser reeleito, ele será capaz de tomar medidas que encaminhem o país numa direção, até porque a desculpa da pandemia passou. E se entrar um novo governo, será também uma oportunidade de recuperar, né, supondo que seja um governo, uma coalizão de esquerda, como tudo indica, que todos os enganos do passado não se repetirão. Então é uma responsabilidade para qualquer dos lados reconduzir o país para um caminho de prosperidade, de redução das desigualdades. Somos de fato uma economia globalizada, mas hoje grandes mecanismos de defesa foram criados para proteger o mercado. Portanto, o momento de fato é de abraçar as oportunidades do mercado. Saúde, sucesso e até a semana que vem. A vida é um toque rápido, mas intenso, repleta de momentos passados que não mais tocamos, mas que permanecem eternos em nossa memória, impulsionando-nos sempre para o futuro. Por isso, toque-se e viva! Outubro Rosa. Apoie. É vida!